Olá, meu nome é Luciana Valho, eu sou professora de tridimensionalidade dos cursos de artes visuais da FURG e eu venho aqui para falar sobre a performance e a conexão do corpo com a natureza e o cosmos. Para esse artigo que eu apresento para a ANPAP, eu vou apresentar duas performances que eu realizei no ano de 2022, que é a Cura da Terra e a Jardineira. E para ambas as performances, eu, trabalho, vamos dizer assim, com a natureza e o cosmos. Mas, na estrutura do artigo, então, para explicar, eu conceituo antes o que eu entendo por natureza, né? Da onde são as minhas referências para falar de natureza, e depois eu vou falar sobre a performance. Então, eu trago essa fala do Ailton Krenak para dar, né, entender um pouco o que eu estou abordando como natureza, né? Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Então, isso que o Krenak traz, né, está também está se referindo também, né, ao que o Walter Mignolo ele vai falar sobre o novo orgânico, que é o tratado escrito em 1620 por Francis Bacon, quando ele separa os humanos, né, da natureza. Nessa separação, o que acaba acontecendo é que a natureza se torna recursos naturais, né? Coisas que podem ser, né, objetificadas, né, despersonalizadas. Então, eu vou trazer, né, nesse artigo, eu vou discutir um pouco sobre o conceito de perspectivismo do Eduardo Viveiros de Castro, no qual ele coloca, né, como o perspectivismo é as relações, elas acontecem da mesma forma, a diferença depende de onde se está, né? No perspectivismo, o Eduardo Viveiros de Castro, ele cita, né, por exemplo, a onça, ela não se vê como onça, a onça se vê como um humano, né? Então, a onça vê a outra onça como um humano. Então, as relações são iguais, mas os corpos são outros. E daí também ele desdobra num conceito que é o multinaturalismo. Para o multinaturalismo, ele vai estar falando justamente isso, que a cultura é uma só que nós estamos falando de diversos corpos, diversas naturezas. Por isso, multinaturalismo. Então, muito brevemente, né, eu trago esse conceito do perspectivismo, né, que ele é muito mais complexo, mas para mostrar que essa visão dos ameríndios, em que não é possível você separar a natureza, tudo depende das relações que você estabelece, do ponto de vista que você se coloca. Então, brevemente falando, seria isso o perspectivismo, né? E eu trago também o conceito de Pachamama, do Eduardo Gudinas, em que, na verdade, não é o conceito em si que eu trago, né? Porque não é ele quem desenvolve esse conceito, mas eu trago também as questões que ele coloca muito, né? Quando ele vai falar dos direitos na natureza, o quanto que ele questiona o uso dessa objetificação da natureza para ser recursos naturais, para servir de bens ao sistema capitalista. E aí ele fala justamente, as pessoas confundem Pachamama com natureza, que são coisas diferentes, né? Ele vai falar que, por exemplo, o conceito Pacha, em Amará, ele é um conceito de cosmos. Só que no um cosmos das relações que se estabelecem, né? As relações entre os seres humanos e o cosmos. Então, são conceitos diferentes de entender a natureza, né, de um modo ocidental, como um recurso ali que pode ser explorado. Nesse sentido, eu busco nas minhas performances investigar quais são as possíveis relações com a natureza. Então, eu, né, faço a performance A Cura da Terra. Na Cura da Terra, eu vou num local, né, num terreno que passou por plantação de eucalipto, pasto, e o terreno está em processo de regeneração, e eu realizo a performance nesse espaço, com o intuito realmente de regenerar, de curar esse solo. Então, eu inicio preparando uma muvuca de sementes e eu vou preparando essa muvuca com várias espécies diferentes de sementes e eu coloco elas na terra, nesse espaço que eu demarquei, né? Então, eu tenho essas estacas de galhos que são feitas aqui para aproximação. Após colocar sementes, eu me baseio
profecia atribuída às indígenas Dakota, na qual elas dizem que quando as mulheres voltarem a devolver seu sangue para a terra, haverá paz na terra. Então, eu recolhi 4 meses a minha menstruação e esse sangue eu coloco de volta na terra. Então, em uma forma de devoção e de uma conexão espiritual, eu trago esse sangue também para esse lugar de regeneração e de cura. A seguir, eu vou começo a iniciar a urdidura do trabalho para preparar o tecer, né? Essa parte da trama. Então, eu vou colocando e em seguida eu inicio o tramar. Vou fazendo toda essa parte da trama. E isso eu sou influenciada por uma frase da Cecília Vicunha, na qual ela fala que tecer e trançar são processos de cura. Então, esse é o processo. A ideia é que essa performance fosse feita também em algum momento coletivamente, pensando várias mulheres coletando as suas luas, né, para depositar na terra, juntamente fazendo esse trançado, né, como proteção e cura. Então, esse é o processo, né, da performance A Cura da Terra. Para a performance A Jardineira, ela já tem um outro caráter, né? A Cura da Terra foi feita e é feito esse registro. No caso da jardineira, ela já é planejada como uma video performance. Então, ela é um outro ambiente, né? Em que ela aparece e ela vem nesse ambiente caseiro, vamos falar assim, e no qual eu inicio a performance fazendo uma Snehanna, né? Snehanna, que é esse processo de oleação com óleo de gergelim dentro da medicina Ayurveda, né? Trata-se de um processo de tratamento, de cura, né? Mas eu também vejo a oleação como, né, é uma conexão da espiritualidade, né? Ainda no cristianismo mesmo, a gente fala da unção dos enfermos, da unção dos mortos, né? Esse olhar como uma conexão espiritual, né? Então, isso, em várias outras culturas também, isso de alguma maneira é abordado dessa forma. Então, esse é o preparo para eu iniciar uma filtragem. E essa filtragem eu vou fazer a partir do molde de uma ideia de um casulo. E eu utilizo para fazer a filtragem de sabão a lã cardada branca, que está aqui. Aqui nessa cesta da frente, a lã cardada tingida. E nessa cumbuca estão fios dos meus cabelos que caíram durante o processo da quimioterapia. Então, tudo isso vai compondo essa filtragem, né? Essas camadas da filtragem com sabão, né? O cabelo, as lãs coloridas e as lãs brancas, né? Para criar essa, essa filtragem, né? Esse tecido, né? Esse conjunto. O filme é apresentado na íntegra, né? É todo o processo, ele não tem cortes. E ao final, eu então, né, finalizo a filtragem com sabão e começo a preparar esse casulo para ele receber, né, um receptáculo, né, que é um vaso para receber uma muda do algodão mocó, que é um algodão nativo, também com propriedades medicinais do Pernambuco. Então, que eu vou plantar, então, esse algodão, essa muda de algodão, e ao final eu vou finalizar, né, novamente com essa oleação, né, do processo de cura. Então, assim, as duas performances, né, elas abordam, né, a conexão da espiritualidade, né, tanto pela devoção com essa relação, né, mas também nessa relação com a natureza, né, entendendo que são possíveis outras relações que a gente estabelece. Então, seja pela semente, pela terra, pela muda, pelo algodão, ou seja também, né, enfim, eu apresento, né, como eu me coloco nessa coisa pelo tecer,
né? Então, tanto fazendo a trama do TA quanto a filtragem em sabão. Assim, eu finalizo aqui a minha apresentação. Eu agradeço muito a atenção de vocês e eu me coloco à disposição. Obrigada.